Olá, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos, meus irmãos. E hoje a gente traz uma notícia dele, o cobrador de dízimo, Valdemiro Santiago, que a gente chama aqui carinhosamente do Valdomijo. Ele, como as palavras dele mesmo, a mão de Deus pesou nas costas dele. E pesou mesmo, meu amigo. Veio palmadas pro cara. Olha essa notícia que tá aqui nos principais portais de notícias da internet. E diz o seguinte: Justiça autoriza uso de força policial para despejar templo de Valdemiro. Matéria recente de 4/5/2022. Presta muita atenção, meu irmão. Esse era o homem que qualquer pessoa que falasse contra ele, qualquer desafeto que ele tinha, ele já dizia, usava logo o nome de Deus e amaldiçoava essas pessoas. Tem casos famosos que ele jogou praga a um policial que também tinha criticado ele. O caso mais famoso, que todo mundo deve lembrar, é o do jornalista Marcelo Rezende, que ele disse que ele ia secar. E quando ele faleceu, ele disse: olha aí, ó, eu disse que a mão de Deus ia pesar. Então esse era o Valdemiro, né? Que ao invés de espalhar o evangelho, que é amor, que é perdão, que é compaixão pelo próximo, ele fazia justamente o contrário. Usava o evangelho literalmente para enriquecer. Um cara que era um verdadeiro Zé Ninguém, um João Ninguém, hoje é um milionário graças à exploração da fé. E de uns tempos pra cá, graças, porque isso aqui é graças a você, meu irmão, que tá assistindo esse vídeo. Pessoas como você, que começaram a despertar, começaram a se informar. Nós não temos nada contra qualquer religião que seja, muito menos a evangélica. E acho que se você vai pra uma igreja aprender, estar em comunhão com seus irmãos, você tá no caminho certo. Não há problema nenhum em fazer isso. O problema é que o pessoal quer seguir homens, quer adorar homens. Permite que esses homens distorça o evangelho e passe doutrinas que não estão ali. E eles conseguem essa façanha justamente fazendo um carreirão na Bíblia. Eu chamo de carreirão porque ele pega um texto lá do Velho Testamento e compara com o Novo, e se você não prestar atenção, você pensa que é uma coisa só, mas ele está pegando trechos isolados, tirando de contexto para apoiar a ideologia que ele quer passar naquele momento, que geralmente dá justamente nisso, enriquecimento próprio. Então, essa notícia aqui, meu irmão, mostra que, assim como ele dizia, a mão de Deus está pesando sobre ele. Porque uso de força, o que é que isso quer dizer, Davi? Para você que é lá de nós, quer dizer que se não sair na hora que a polícia chegar, ela está autorizada a fazer o que for preciso para tirar. Literalmente descer o porrete. Deixa eu continuar com a matéria. A Justiça de São Paulo determinou o despejo de 2 templos da Igreja Mundial do Poder do Dinheiro por dívidas no pagamento de aluguéis. As decisões tomadas em processos abertos por diferentes locadoras atingiram templos localizados na cidade de Guarulhos e Osasco. Então não são cidades pequenas, meus irmãos. Fundada em 1998 pelo apóstolo Valdemijo, a Mundial passa por uma grave crise financeira que foi agravada pela pandemia de Sungamong. Isso aqui é o que a mídia quer que você acredite. É claro que as igrejas sofreram muito, não só as igrejas deles, mas boas igrejas também, com aquela arbitrariedade das pessoas não poderem frequentar, né? Podia se aglomerar para votar, por exemplo, mas não podia se aglomerar para orar. Então foi determinado o fechamento das igrejas. Isso com certeza agravou a crise, mas no caso de Valdemiro não é apenas isso não. É que a forma que ele pregava hoje não cola mais, porque aquilo nunca foi evangelho e hoje você tem um contraponto aqui na internet. Nenhum de nós, quando vê esse tipo de coisa acontecendo, deixamos passar despercebido. Muitas pessoas falando em grupos de zap, com seus familiares, com seus amigos, explicando: olha, isso aí tá fora de contexto. E ainda a gente ajudava também aqui com os nossos vídeos: olha, isso aqui tá tirado de contexto. Não só esse canal, mas vários outros, que quantos vídeos nós fizemos ao longo desses 8 anos de existência sobre o Valdemijo. Então, aos poucos, as pessoas, por mais que negassem a informação, vão começando a se convencer, vão sentindo que aquilo ali realmente está em desacordo com a palavra de Deus. E aí o resultado não poderia ser outro. Falência total, porque ele dependia dessas mentiras para continuar milionário. Na Justiça Paulista, há centenas de ações de cobrança em curso. Isso aqui não é eu inventando não, notícia da UOL. Uma das ordens de despejo foi determinada na 6ª Vara Civil de Guarulhos em um processo movido por um aposentado que cobra uma dívida de R$ 20.365 pelo aluguel de um imóvel situado no município de Guarulhos. Então, peraí, meu irmão, pauzinho aqui. Um cidadão de bem, trabalha a vida toda, você vê que é um aposentado, sempre ganhou pouco na sua vida, então ele abre mão de conforto, literalmente do seu conforto, de ter uma casa maior e melhor. Ele investe em um lugar que ele possa ter uma rendazinha, para não depender apenas do seu salário
de aposentado, porque afinal de contas, quando vai chegando o tempo, vai aparecendo também os problemas de saúde. E é justamente nessa época que você precisa receber um pouco mais para conseguir sobreviver com um pouco mais de qualidade. E o camarada, feito o Valdemijo, sabe disso. Mas ele não tá nem aí pro próximo. Ele é o contrário, ele é o oposto do que a Bíblia ensina a ser. E ignora completamente 20 mil reais pra ele, meu irmão. Não é nem a poltrona de um dos aviões dele. Porque ele tem vários jatinhos. Ele até debochou do Marcelo Rezende quando disse que ele tinha vários aviões e mostrou uns teco-teco, como ele mesmo disse. Eu vou comprar teco-teco? De fato, ele não tinha teco-teco. Ele tem jato, vários jatos. A gente mostrou também em outro vídeo aqui. Procure aí no canal que tem. Eu até questionei por que é que um pastor precisa de tanto jato, né? Pra que é? Pra carregar coisas que a gente não sabe o que é? Não sei. Não imagino por que é que a pessoa tem vários jatos, né? Se já é difícil você manter um e caro pra caramba, pra que ter vários? Enfim, uma coisa que ele nunca explicou. Aí um cara que, além disso, como o próprio Marcelo Rezende no seu tempo de vivo mostrou, uma fazenda gigantesca com milhares de cabeças de gado, o cara atrasa uma dívida de 20 mil de um aposentado. Um cara desse pode ser homem de Deus, meus irmãos? Eu digo aqui, meus irmãos, aos meus amigos, que o veaco ele é pior do que o ladrão. Porque o ladrão, quando ele te rouba, você já vai correr atrás. Você vai ligar para aquela pessoa que você devia. Olha, irmão, aconteceu isso e isso comigo. Tô com a queixa aqui. Eu não vou poder pagar esse mês, não. Não tenho condição de pagar você. Mas vamos fazer aqui um acordo. Eu fui roubado, entendo o meu lado. Podia ser você também. Mas o veaco, o caloteiro, ele é pior do que o bandido. Porque ele fica te prometendo. Olha, amanhã eu te pago. Aí chega amanhã pra semana. Chega pra semana para o mês. Chega para o mês daqui a 6 meses. E o que é que acontece com isso? Você acaba sofrendo em dobro, né? Porque o bandido é logo de uma vez. E ele fica te mastigando, te castigando, alongando aquilo por semanas, por meses, até por anos. E o efeito disso é você também se tornar veaco. Ele, além de ser veaco, ele torna você veaco. Por quê? Porque você fica passando as mesmas desculpas esfarrapadas para as outras pessoas que você também deve. Então essa é a minha opinião pessoal. Tô falando aqui para vocês o que é que eu penso pessoalmente aqui. Inclusive quando vou fazer algum negócio também. O locador é pessoa física e humilde. Um senhor de idade que depende de sua modesta aposentadoria e do dinheiro do aluguel para sobreviver. Afirmou a defesa do proprietário no processo. A falta do pagamento dos aluguéis há mais de 1 ano e 3 meses está causando graves prejuízos à sua subsistência. Agora veja mesmo, meu irmão. Pare para colocar-se no lugar dessa pessoa. E eu queria chamar também a atenção das pessoas que ainda seguem um Valdemijo dessa Igreja Mundial do Poder do Dinheiro. Eu não sei que graça você recebeu, mas tenha certeza que essa graça não veio dele, veio de Deus, tá certo? Deus se compadeceu de você, é uma coisa entre você e Deus, não tem nada de igreja no meio. Mas se a pessoa tem alguma gratidão à igreja em si, né, a igreja de Valdemijo, que pelo menos cobre desses pastores. Pastor, tenha vergonha, não faça isso com um homem de bem, uma pessoa humilde, que depende de uma aposentadoria. Faça uma vaquinha aqui e vamos pagar. A pessoa que gosta desse templo, né, que eu quero distância, mas a pessoa que gosta, que pelo menos organizasse uma coisa desse tipo. É uma vergonha que as pessoas usem muito o nome de Deus para fazer esse tipo de coisa. Eu tava vendo uma matéria mesmo no Celso Russomani, a Patrulha do Consumidor, e um cara também lá de uma grande marca de carros que compra o carro alienado e vende a outro, também falando em nome de Deus, eu tô pagando e não sei... Caramba! Não é à toa que por causa desse tipo de atitude o cristianismo anda tão decadente, meu irmão. Não é o cristianismo em si, mas as pessoas que usam o nome de Deus para fazer esse tipo de coisa. É lamentável, meus irmãos. A Igreja Mundial do Poder do Dinheiro se defendeu no processo questionando o cálculo da dívida. Disse que valores foram indevidamente acrescentados, bem como declarou que o montante pago a título de caução deveria ser descontado. Afirmou ainda que vem passando por dificuldades financeiras. Citou a pandemia e disse ter o direito pela lei como entidade religiosa de desocupar o imóvel em apenas 1 ano. Meu irmão, eu fico pensando no cara que vai, né, se forma como advogado e defende o seu cliente dessa maneira, meu irmão. Na minha opinião, é filho do diabo do mesmo jeito. Porque, sinceramente, meu irmão, é lamentável o cara dizer que uma pessoa que não paga, um aposentado, uma pessoa, que, repito, não é uma pessoa rica, e ainda que fosse também tinha o direito de receber. Afinal de contas, ele trabalhou para ter o que tem. E ainda tem que escutar que a igreja tem o direito de passar mais 1 ano veacando o camarada. É triste uma coisa dessa, só no Brasil mesmo. A justiça condenou a igreja a fazer o pagamento, descontando apenas o valor de caução e estabeleceu um prazo de 15 dias para a Mundial desocupar o imóvel.
Caso isso não aconteça, autorizou o uso de força policial para o cumprimento da ordem de despejo. Uma segunda decisão foi tomada contra a Mundial em processo aberto por um empresário que alugou o imóvel em Osasco para a igreja. De acordo com o proprietário, desde março de 2021, não houve mais pagamento. A dívida seria de cerca de R$57 mil, incluindo multas e juros. Em documento encaminhado à Justiça, a Mundial também discordou do cálculo de valores cobrados, bem como argumentou que, pela legislação, tem direito de desocupar o imóvel em um ano. Eles querem passar mais um ano, além de ver a calca varada, ainda querem passar mais um ano para poder sair, meus irmãos. O que tem que acontecer aí? Né? Prende um dos imóveis desse cara, prende as cabeças de gado dele, do Valdomiro, que é que se beneficiava, né? Que usa essa manobra aí na justiça, de não, mas espera aí, a igreja é um órgão e eu sou um indivíduo particular, mas o dinheiro que ele tem, tudo que ele tem, veio justamente da igreja. Portanto, nada mais justo que esses bens sejam leiloados, sejam rifados para pagar as dívidas dessa igreja, que é quem comprou esses bens para ele, seja como doação, seja como for. Mas ele é o dono da igreja. Todo mundo sabe disso, mas essas manobras jurídicas que eles fazem, meu irmão, é uma coisa lamentável. É chamar o povo e a própria justiça de trouxa. Na sentença em que condenou a igreja, a terceira vara civil de Osasco determinou o despejo e estabeleceu um prazo de 15 dias para que a Mundial desocupe o imóvel. Neste caso, não houve autorização expressa para o uso de força policial. A Mundial diz em seu site possuir cerca de 6 mil templos em diversos países. Ainda pode recorrer da decisão. É Brasil, meu irmão. É Brasil. É lamentável isso aqui, mas pelo menos uma coisa proveitosa que eu tiro disso aqui, como eu já falei também em outra matéria que a gente falou dele, mas é o fato das pessoas estarem acordando. Essa situação financeira, meu irmão, é porque aquele povo enganado, iludido, que se passava a comprar uma colher de pedreiro por R$2 mil, um tijolinho menor do que o polegar do dedo por R$500, tudo isso as pessoas começaram a ver que estavam sendo feitas de trouxa. Quantas vezes caras como ele vendeu água de torneira como água sagrada lá de Jerusalém, de não sei o que, e os próprios pastores que faziam parte, não, a gente encheu na torneira. Era literalmente fazer o povo de trouxa, meus irmãos. E graças a Deus que esse despertar, por isso é que eu digo a vocês, é importante a gente lutar muito por esse espaço que a gente tem aqui. Porque é de fato o espaço do povo, meus irmãos. Rede social é o espaço do povo. Isso aqui é eu e você. Eu não sou político, eu não tenho ligação com nenhum empresário mesmo. Eu sou só mais um cara como você que vê esses absurdos acontecendo e vem aqui e grava um vídeo. Certo ou errado é a nossa opinião. Só isso. Não temos ligação com mídia nem nada, ao contrário, a gente passa o dia todo aqui metendo pau. Políticos, qual que você defende? Nenhum, família. Políticos, qual você defende, Davi? Nenhum. Pra mim, político só serve pra duas coisas: ser cobrado e ser chamado de ladrão. Todos eles cobram impostos às pessoas que são surreais. Essa moto que a gente brinca aqui e chama de Petro Hooper, família, eu mostrei no meu outro canal de veículos, tá lá. Eu não mostro o canal aqui porque é um público diferente. Lá eu faço conteúdo automotivo. E lá eu postei um vídeo mostrando a nota fiscal da moto, que ela custou R$60 mil e 30 mil foi de imposto, meu irmão. 30 mil foi de imposto. Vou colocar aqui só essa partezinha da moto. Então você pensa, meu irmão, imagine, certo? Se coloque no lugar. Se essa moto nova, zero, custasse R$30 mil, será que você não podia comprar? Não, Davi, ainda era cara, mas será que uma 600 já usada 2010, 2014, se essa fosse 30 mil, não tivesse esse imposto todo, quanto ela passaria a valer? 18 mil, 15 mil? Será que aí também você não poderia comprar, realizar o seu sonho? Então é o que eu digo a você e a gente precisa se conscientizar, meu irmão. O que eu falo aqui é o que eu sei, o que eu falo aqui é realidade, é por isso que tanta gente é contra. Eu não tenho o rabo preso, graças a Deus, e nunca terei. Só devo satisfação ao meu Deus. Mas isso é a diferença do tanto de comida que você tem no prato ou não. Então, por conta dessas coisas, eu particularmente digo que político só serve para ser cobrado e ser chamado de ladrão, mais nada. E eu coloco todos na balança, não tiro ninguém. Então, por a gente ainda poder dizer essas coisas, meus irmãos, e mostrar essas coisas, denúncias, a gente ainda pode fazer, é que eu digo a você, não vote em ninguém que tenha qualquer projeto de regulamentação de mídia. Ah, eu vou regulamentar. Eles estão falando em censurar. Eu tenho que dizer, quem é a favor disso é o PT. A nossa missão, a sua missão é tirar um voto do PT, é conversar com alguém que pensa em votar no PT e dizer, meu irmão, esse é o pior caminho para o Brasil. Se o camarada é contra o seu direito de defesa, você já tem que entender que ele é um ditador. Por que ele não quer que você tenha o direito de se defender? Por que é que ele quer ver você fraco e sua família exposta? Algum plano maligno ele tem. E pior, se ele quer censurar as vozes, as pequenas vozes que clamam no deserto, querendo fazer de forma moderna a mesma coisa que fizeram com João Batista, cortaram-lhe a cabeça, eles estão querendo fazer com a gente. Olha, corta,
impede esses caras de estarem falando. E a pessoa ainda diz que é cristão e quer votar nos camaradas desses, fora as outras coisas aqui que você sabe. Então eu preciso destacar isso aqui em cada vídeo, para fazer as pessoas entenderem, meus irmãos. Não é brincadeira não, né? Fora as outras coisas absurdas aí. Dinheiro da Lei Rouanet para artista lacrador, lacração lá nas alturas, você ser cancelado aí com mais intensidade ainda, redes sociais censuradas, dinheiro para regime comunista, Cuba, que o diga, né? Venezuela, construindo estruturas lá com dinheiro nacional, legalização de aborto aqui dentro, e etc, etc. Todas leis anticristãs, inclusive reinterpretação da Bíblia, que significa censura também, distorção da palavra de Deus. Então, meu irmão, um cristão que diz que vota no PT, ele é tudo menos cristão. Eu tenho que dizer isso aqui, eu perdi escrito por isso. Tem gente que fica revoltado, mas é fato, é a verdade, meu irmão. E eu não posso deixar ela passar. Enfim, eu considero isso aqui uma notícia positiva, não pelo fato dele estar se ferrando, literalmente, mas pelo fato que isso demonstra que as pessoas estão despertando, que as pessoas não estão mais sendo enganadas por esses lobos devoradores e famintos. Então, meus irmãos, acredito que seja por conta disso, pelo despertar das pessoas, não pela miséria, não pelos castigos que está nas costas dele, a mão de Deus literalmente pesando, mas pelo despertar das pessoas é uma coisa positiva. Então, meus irmãos, passe esse vídeo adiante, mostre para mais pessoas, para que a gente consiga despertar mais um e consiga fazer a diferença lá no final. Tá certo, meus irmãos? Fiquem todos com Deus. A gente segue amanhã, se assim o Criador permitir, às 7h30 da manhã. Fiquem todos na proteção divina. Um abraço e seguimos juntos.